exclusivo. A mulher que viveu ao lado de um dos criminosos mais temidos do Rio de Janeiro rompe o silêncio. A viúva do assaltante Pedro Dom chegou a ser presa também e pode se envolver em alguns crimes. Ângela Fanzeres quer reconstruir a relação com o filho, que, segundo ela, foi roubado de casa ainda criança. A nossa aparência sempre esteve acima de qualquer suspeita. Isso também abria portas. Ele andava com granadas, tirava o pino, colocava a granada na cabeça das pessoas, ameaçava jogar a granada dentro da casa para explodir todo mundo. Eu, grávida, 7 meses, com 2 filhos pequenos, chegando em casa, recebo uma arma na cara, gritando com a gente. O sentimento é algo muito estranho, mas decepção nunca senti do meu pai, graças a Deus. Quase 20 anos depois da morte, quais os segredos ainda não foram revelados sobre Pedro Dom? Eu não estou aqui exaltando o bandido, eu estou exaltando o lado humano que eu conhecia. Eu não sou a vítima do Pedro, né? Eu era companheira, não parceira, mas eu era companheira. 2 personagens diretamente ligados a ele contam suas versões. Ângela, a viúva, se diz injustiçada. E Pedro, o único filho do assaltante, revela seus traumas por viver à sombra de Dom. Mãe e filho não se falam. Cara, foi coisas da vida, cara. Foi Deus quis assim, né? Aos 24 anos, Pedro Machado Lomba Neto já era um dos criminosos mais procurados pelas autoridades. Foi ainda na infância que descobriu o mundo das drogas. O Pedro Dom, ele nasce na classe média do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade, e filho de uma mãe e de um pai que tinha um poder aquisitivo para estar dentro da classe média. O pai dele era um policial civil bastante famoso na cidade do Rio de Janeiro também. É a partir dessa adicção que ele começa a desorganizar a vida da família dele. De boa aparência e bem vestido, ele passou a assaltar casas e apartamentos da capital para sustentar o vício. Todos eles estavam bem vestidos, né? Talvez justamente para ganhar confiança, caso tivesse um porteiro, fosse entrar, para não levantar suspeita. Pedro Dom invadiu os imóveis sob efeito de drogas e acompanhado de pelo menos 2 comparsas. Violento, ele ameaçava os moradores e funcionários em busca de dinheiro e joias. Muitas vezes, além das armas de fogo, ele utilizava até granadas. Dessa forma, se tornou o líder de uma quadrilha especializada em assaltar condomínios de luxo, que aterrorizou o Rio de Janeiro nos anos 2000. Desde lá de cima dava pra ver nitidamente que ele que estava comandando tudo, ele gritava, ele estava, né, vem pra cá, olha pra lá, sei o quê, vamos descer agora. E eu senti realmente que eles tinham ingerido álcool, porque dava pra sentir. Um dos últimos assaltos de Pedro Dom foi registrado por câmeras de segurança. 2 homens desembarcam de um carro e abrem o portão com uma chave mestra. O de camisa branca é Pedro Dom. O comparsa veste um terno. Em seguida, moradores são rendidos ao abrir a porta do elevador. Depois, outros ladrões entram no edifício. Quando deixam o local, os assaltantes carregam bolsas cheias com os pertences roubados. 6 anos depois de deixar a prisão, a ex-mulher de Pedro Dom fala com uma equipe de reportagem pela primeira vez. Como é para você relembrar essa história, Ângela? É difícil, né, Diogo? Eu acho que ninguém tem orgulho de ter errado no passado, mas eu acho importante a gente levantar a bandeira dos nossos erros até para poder elucidar essa história. Também criada na Zona Sul carioca, Ângela conheceu Pedro por amigos em comum. Ficaram juntos por 5 anos. Ele chegou a me levar numa viagem, né, sem minha vontade. Eu não participei, mas sabia que eles estavam praticando atos ilícitos. E bem no comecinho eu cheguei a dirigir uma vez para ele, para nunca mais. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de violência. Ela afirma que Pedro tentou mudar após o nascimento do filho, mas não conseguiu lidar com o vício e precisava quitar uma dívida com traficantes. Ele já estava envolvido com crack. Eu não sabia, porque era dentro do cárcere.
Ele conseguiu ver o filho dele nascer? Como foi esse momento? O nascimento do filho já estava, né, na rua. Já morávamos juntos já há um mês. Ele tinha fugido da prisão? Ele fugiu do semiaberto. E um mês a gente estava morando em Copacabana. Ele fugiu para isso, para ver o filho nascer? Para ver o filho nascer. A vida como pai de família durou pouco. Foragido, Dom passou a se esconder em comunidades. Eles fugiam para dentro das favelas e aí o pessoal não conseguia pegá-los ali. E ele foi desenvolver amizade com vários chefes do tráfico, como por exemplo o Bem-te-vi da Rocinha. Isso dava para o Pedro Dom uma espécie de proteção que muitos outros bandidos não tinham. Depois do último assalto, também na Ilha do Governador, Dom pretendia atravessar a cidade de moto e se refugiar na Rocinha. Era 15 de setembro de 2005. Na época, a polícia conseguiu grampear o telefone do assaltante e um bloqueio no túnel Rebouças foi montado para interceptar o grupo criminoso. Todo mundo querendo ver o menino, né? Fica até ruim de trabalhar, né? Tá, mas eu vou só com os olhos. Em uma ligação com um cúmplice, Dom afirma que de forma alguma se entregaria. Chega muito perto, lá vai bolinha, lá vai bolinha, lá vai bolinha, tô assim, mano. Eu vi que ele nem tem chegado perto de mim, mas chega perto de mim, já vai bolinha neles pra cá. Para tentar escapar do bloqueio policial, o assaltante lançou uma dessas bolinhas, uma granada, e tentou se esconder em um prédio na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas acabou cercado e morto pelos agentes. Numa entrevista à Record, o pai de Pedro Dom, morto em 2018, disse que o filho era apenas mais um criminoso. Não era tão poderoso quanto a polícia ou a mídia divulgavam. Ele se tornou famoso porque a mídia o fez assim. O colocou num patamar que não era o verdadeiro patamar dele. Quanto tempo depois que ele saiu de casa que ele morreu? 2 meses. 2 meses depois dele ter deixado... 5 meses meu filho tinha. Como que você reagiu à notícia? Isso é gritar, chorar. Eu me batia nas coisas. Foi horrível. Ângela foi presa 5 vezes por crimes como falsidade ideológica, furto qualificado e formação de quadrilha. Ao todo, passou 10 anos na cadeia. Eu fiquei 1 ano até vir em Mato Grosso do Sul. Aí sim. Aí ela foi e fez a denúncia de Mato Grosso do Sul, do furto que eu fiz lá. É furto, não é assalto. É um furto milionário. E eu continuei respondendo lá dentro. Aí eu não consegui sair mais. Não é um pouco contraditório, Ângela, você querer tentar tirar o Pedro dessa vida e tentar formar essa família e ser um exemplo para os seus filhos e ter essa ideia de ir para o Mato Grosso? É contraditório, sim, mas naquela época eu enxergava que eu não tinha problema igual a ele. E eu fiz uma escolha totalmente errada. Hoje eu reconheço isso. E agora ela tenta se aproximar do filho. Ele foi roubado na minha casa ainda bebê, não lembra de nada. Então a autora, vou falar assim, né, alegou que ele foi espancado, foi negligenciado, que ele vivia num antro horrível. Ela fala que eu sou uma mulher mais velha que o filho dela, que eu que botei ele na vida do crime, que não é verdade, eu nem envolvida naquele nível era. Pedro Henrique Fanzeres Lomba, hoje com 19 anos, surgiu recentemente nas redes sociais, onde compartilha relatos e imagens sobre o pai. O jovem foi criado pela avó paterna e afirma viver uma realidade completamente diferente de Dom. Associam muito. Eles acham que a gente é a mesma pessoa, quando não tem nada a ver. Te acusam de alguma coisa? Acusam? Porra, que isso, cara? Toda hora. Toda hora. Mas nestes vídeos compartilhados na internet, ele aparece exibindo uma arma. Por mensagem, Pedro afirmou que era um simulacro e que o vídeo foi compartilhado com um grupo fechado de amigos. E assim como fez Ângela, Pedro pretende escrever um livro sobre a história do pai. Mas sobre a possibilidade de uma reconciliação, ainda não existe uma data para mãe e filho se entenderem.
A esposa pode contribuir revelando um lado que ninguém conheceu do Pedro Dom, apenas ela ou outras. Mas o filho, quando nasceu, o pai já era história. Pro bem ou pro mal já era história. Ele não tem nada a acrescentar. E eu torço muito para que esse filho, lendo ou assistindo a tudo e sabendo quem seja o pai, como todo filho deve ter, tenha o pai como exemplo. No caso dele, exemplo do que não ser, do que não fazer. Nunca senti orgulho das ações dele, mas sempre senti orgulho muito do meu pai ali, né? Sempre tentei tirar a determinação dele como inspiração, mas sem fazer as coisas que ele fazia.